Olá, meus queridos, voltamos agora aqui para continuar fazendo os exercícios finais do nosso curso de estrutura atômica, bacana? Lembrando que depois dos exercícios de fixação, assistam às aulas de exercícios Enem. São questões parecidas com o Enem ou questões que foram do Enem, bacana? Então vamos lá. Questão número 42. A questão número 42, ela fala o seguinte: a configuração eletrônica de um elemento químico indica a existência de 9 elétrons com o número quântico principal igual a 4. Então, se o número quântico principal é igual a 4, tem que fazer até a quarta camada. E desde que a soma dê 9 elétrons. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse cara que eu não sei quem é, que eu vou chamar de X, e vou fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, cheguei na quarta camada já, né? 4s2, aí vem o 3d10, vem o 4p6. Observe que na quarta camada, eu cheguei na quarta camada, não cheguei? Cheguei. Então, número quântico, com o número quântico principal 4, é a configuração eletrônica de um elemento químico que indica a existência de 9 elétrons com números quânticos igual a 9. Eu tenho, por enquanto, eu tenho 8, certo? Depois do 4p vem o 5s2 e vem agora aí você volta para cima, rasga lá no diagrama de Pauli, D1. Por que D1, Sandrão? Para a soma da 9. Então ele pergunta: a configuração eletrônica de um elemento químico que indica a existência de 9 elétrons com o número quântico principal igual a 4. O elemento químico tem número atômico quanto? Pronto, agora é só a gente contar aqui, ó. Vamos contar. 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 39. Então, o cara que tem na sua quarta camada, vamos fazer por camada aqui, qual foi o maior número na frente das letrinhas? 5. Então, quer dizer que ele tem 5 camadas. Camada K, L, M, N, O. Ou, se você preferir, número quântico principal 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E aí eles têm quantos elétrons em cada camada? Vamos fazer aqui. Na primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, você tem que somar, dá 8. Na terceira, eu tenho 3 aqui e um 3 aqui. Então eu somo, vai dar 18. Na quarta camada, eu tenho um 4 aqui, um 4 aqui e um 4 aqui. Então eu somo também, vai dar 9, exatamente o que a gente queria. E na quinta camada, lembrando que qual o subnível de maior energia? É o 3D. Qual a camada de maior energia? Também chamada de camada de valência. É o O, a quinta camada. Certo, galera? Próxima questão, questão número 43. O número máximo de elétrons em cada... Ele quer a falsa. Em cada orbital é 2. Verdadeiro. Cada orbital só cabe em 2 elétrons. O nível de número quântico principal 2 a 4 orbitais. O número quântico principal 2 é o D. E o D, ele pode no máximo 10 elétrons. E você sabe que a quantidade de orbital é a metade do número máximo de elétrons. Então, na verdade, ele pode 5 orbitais. Que esses orbitais variam em termos de número magnético de -2 a +2. Então, está aí a letra falsa. Letra B. Beleza? E aí a gente pode conferir o restante aí. Ó. O subnível 5F tem 7 orbitais? Tem, porque o F ele tem 14 elétrons e no máximo ele pode ter 14 elétrons. Acabei de falar que a quantidade de orbitais é a metade do número máximo de elétrons. Então, se ele tem 14, a metade de 14 é 7. Letra D. Os elétrons de mesmo átomo podem ter, no máximo, 3 números quânticos iguais. Concordo. Os 3 números quânticos iguais ele pode ter, não pode ter os 4. Bacana?
5, 1, 0 e menos 1, 2 são os 4 números quânticos do elétron de maior energia de um átomo de um elemento que apresenta 6 elétrons na camada de valência. Eita, essa aqui é boa. A gente já sabe a resposta falsa é D, mas eu quero 6 elétrons na camada de valência, ou seja, 6 elétrons na última camada. Então vamos lá. Pelo que eu estou vendo, o número quântico principal dele é 5. O número quântico secundário dele é 1, que é o que vale ao P. O número magnético dele é 0, quer dizer que esse elétron parou no orbital 0. E ele parou com o spin menos o meio. Ou seja, esse elétron parou para baixo. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar aqui, para saber qual é esse último subnível certinho. Esse último subnível é o 5P. Mas quantos elétrons ele tem? Quem vai me ajudar? É os orbitais. Então vamos lá. O número quântico magnético, eu não vou fazer aqui não, tá? Eu vou pegar esse número quântico magnético, vou fazer... Eita, Sandra. Vou pegar esse número quântico magnético e fazer aqui em cima, tá certo? Se é o P tem quantos orbitais? O P, Sandrão, tem 3 orbitais. Bacana, 3 orbitais, certo? O do meio é 0, antes é negativo e depois é positivo com números inteiros. Beleza. O elétron parou nesse orbitalzinho aqui, mas eu não sei se ele parou para baixo ou para cima. Quem vai me ajudar? Menos o meio. Menos o meio indica que ele parou para cima, né? Então, 1 elétron, 2 elétrons. Certo? Então, na verdade, esse aqui é o subnível 5P2. Então, 5P2 é o subnível, como ele falou, de maior energia. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica até o 5P2 e ver se a sua camada de valência tem 6 elétrons. Quer ver só? Então, vamos lá. Vamos pegar esse cara, cujo seu último subnível é o P2. Agora presta atenção, ele falou que 5 são 4 números quânticos de um elemento, um átomo que elementa apresenta 6 elétrons na camada de valência. Vamos ver. Eu talvez tenha errado aqui, viu, galera? Mas eu vou assumir. Eu acho que eu não li corretamente essa questão aqui, que é o seguinte: o nível número quântico principal 2 há 4 orbitais. Acho que é o número total. O número quântico principal 2 indica dizer que o cara está na segunda camada. E na segunda camada eu tenho os subníveis S e P. Lembra do diagrama? Então, um orbital com 3, 4. Então, veja o que é falta de atenção. Eu vou deixar, eu podia editar essa aula agora, mas eu vou deixar para você ver que até a gente, professor, tem falta de atenção. Eu imaginei aqui rapidamente, fui ler rápido, que ele estava se referindo ao subnível D. Tá vendo? Não, e é o número quântico principal. Bacana? Então é o N. Então, galera, me perdoe, porque essa questão aqui ela está correta, certo? Até o número quântico principal 2 quer dizer que está na segunda camada. E na segunda camada eu tenho os subníveis S e P. O S tem um orbital, o P tem 3. Somando dá 4 orbitais. Bacana? É a mesma coisa que você disser que o cara da primeira camada, que é o número quântico principal 1, só tem um orbital. Só, porque ele só tem S. Certo? O cara da terceira camada, eles têm o subnível S, P e D. Então, na verdade, quantos orbitais no total ele tem? No total, ele tem 1 do S, 3 do P e os 5 do D. Então, ele tem 9 orbitais, tá? Então, o errado está esse aqui. Por quê, Sandrão? Você não precisa nem fazer distribuição eletrônica. Preste atenção no macete, Sandrão. Ele disse que esses 4 números quânticos de um elemento químico é o de maior energia, ou seja, esse carinha aqui é o último subnível da distribuição eletrônica, certo? E ele fala que apresenta 6 elétrons na camada de valência. E eu vou lhe dar um macete agora, que é o seguinte: sempre que terminar em subnível S ou P, indica dizer que o cara é da família A.
e se ele é da família A, sempre o último subnível pertence à última camada. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Se esse cara aqui é o último subnível e ele pertence à última camada, quer dizer o seguinte, que antes, vou botar aqui, quinta camada, né? Ele tem o subnível S, P, D e F. Lógico, para aqui ter 2 elétrons na distribuição eletrônica é porque antes veio o 5s2, beleza? Não, nessa distribuição eletrônica não tem o D e o F. Nessa distribuição eletrônica, para esse cara que tem o 5p como o subnível de maior energia. Ok? Então, você somando 2 mais 2, 4. Então, dá 4 elétrons na camada de valência. Sandrão, tem outro jeito para fazer? Tem. É só você fazer a distribuição eletrônica desse cara até o 5p2. Então, você vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, aí você volta para o início aí, 4d10, 5p2, que é o último subnível dele, né? 5p2. Você pode ver que na última camada, o maior número da letrinha foi quem? 5. Então é a última camada. Tem quantos elétrons? 2 mais 2, 4. Não tem 6. Então, galera, vou deixar esse vídeo gravado. Como eu disse, eu podia editar para você ver o que é falta de atenção. Eu aqui na minha ansiedade para responder, eu raciocinei como sendo secundário. E não é, certo? Beleza? Próximo vídeo, fazer o restante das questões. Bora?